Olá! Nesse vídeo falaremos do padrão Composite. O padrão Composite ele trata o seguinte problema. Existem problemas cuja composição de componentes é feita através de componentes mais simples. Além disso, esses componentes podem ser agrupados e gerar novos componentes mais complexos. A priori, uma linha pode ser tratada como um conjunto de pontos. Um retângulo pode ser tratado como um conjunto de linhas. Entretanto, existem contextos onde esses elementos são tratados de forma idêntica. A solução é compor objetos em estruturas de árvores para representar hierarquias parte-todo. O Composite permite então aos seus clientes tratarem de maneira uniforme objetos individuais e composições de objetos. Então a ideia é tratar o conjunto da mesma forma que se trata um elemento só, tá? Bem, aqui a gente tem um esquema do padrão Composite. Vamos entender esse esquema num exemplo. Nós vamos tratar aqui o seguinte problema. Vamos supor um gerenciamento de arquivos e pastas, sendo que pastas são arquivos que podem conter outros arquivos. Essa definição aqui é onde a gente aplica esse padrão do Composite. Então, eu teria aqui, por exemplo, uma classe arquivo. Eu tenho aqui uma classe doc que herda de arquivo, um arquivo doc, um arquivo txt que herda de arquivo e uma pasta que herda de arquivo, mas que também contém arquivos. Então, essa é a diferença aí, essa é a ideia do padrão Composite. Bem, aqui a gente tem um código inicial, daqui a pouquinho a gente vai para o código aqui no NetBeans. Nesse código inicial a gente vê o seguinte, eu tenho aqui um arquivo doc, um txt sendo criados, depois pedir para imprimir. Ao pedir para imprimir, ele pega o nome do arquivo, olha só, e concatena com a extensão doc, no caso de um arquivo .doc, e .txt, no caso de um arquivo .txt. Como o doc e txt são arquivos padrões, ou seja, eles são nosso folha, eles herdam aqui da classe arquivo e apenas redefinem esse método aqui de impressão do nome do arquivo. Bem, nós também criamos aqui dois arquivos chamados pasta 1 e pasta 2. Acontece que aqui para nós, uma pasta ela adiciona arquivos e ela também tem o seu print, né? Então se a gente olhar aqui, ó, o que a classe pasta faz? Ela tem uma lista de arquivos aqui dentro e aí na hora que ela vai imprimir o arquivo, ela imprime o nome da pasta e o nome de todos os elementos que estão dentro dessa pasta, né? Para que isso funcione, eu tenho que ter uma funcionalidade de adicionar e se eu quiser tirar algum elemento da pasta, tem que ter a funcionalidade de remover. Fazendo isso, a gente consegue pedir aqui para imprimir o nome do arquivo e na hora que eu faço isso, ó, ele imprime pasta 2, texto 1, texto 2. Ó. Eu pedi para imprimir aqui ó, o conteúdo de pasta 2. Né? Aí ele imprimiu pasta 2, texto 1, texto 2. Porque pasta 2, ó, ela tem, foram adicionados nela os arquivos arquivo 1 e arquivo 2. Bem, depois eu adicionei a pasta 2 na pasta 1. Ao fazer isso, a pasta 1 imprime aqui o nome dela e internamente ele vai imprimir aqui o conteúdo da pasta 2. Essa que é a ideia. O problema é que essa forma de trabalho aqui ela é meio feia, né? Isso ocorre por quê? Por que eu tenho que fazer esses caches explícitos? Porque eu não tenho método adicionar lá na classe arquivo. E eu não tenho porque não tem sentido ter. Né? Eu adiciono um arquivo numa pasta, não adiciono um arquivo num arquivo. E aí a gente cai aqui na questão das vantagens, né? E principalmente na questão das desvantagens. Então, esse problema só ocorre porque não definimos esses métodos lá na classe arquivo. Né? Bem, dentre as vantagens, o cliente pode tratar estruturas compostas e objetos individuais de maneira uniforme, foi o que a gente mostrou ali em cima. E torna mais fácil acrescentar novas espécies de componentes. Né? Então eu tenho o que aglutina objetos individuais e tenho objetos individuais novos que eu posso acrescentar em qualquer tempo aí, bastando herdar da classe de arquivo. Bem, para resolver esse problema de ter que fazer o cache, o que a gente faz? A gente pode definir lá na classe arquivo o adicionar, o remover e o obter arquivo,
mas respondê-los com exceções, para que o usuário não possa utilizá-los diretamente em coisas que não são pastas, tá? Essa é a ideia. E aí o novo main, ó, passa a não precisar de fazer aqueles caches explícitos. A questão que fica em voga é que se eu tentar adicionar um arquivo em outro arquivo que não seja uma pasta, ele vai disparar uma exceção aqui, né? Essa aqui é a ideia. Então, se a gente vier aqui no código, ó, eu tenho aqui o meu main, onde eu crio os dois arquivos, aqui eu imprimi os arquivos, depois eu criei as duas pastas, adicionei na pasta 2 o arquivo 1 e o arquivo 2 e pedi para imprimir, peguei a pasta 2 e adicionei na pasta 1, e depois tentei adicionar o arquivo 2 no arquivo 1. Se eu rodar esse código, a gente vai ver aqui embaixo, ó, que ele dá um erro na hora que eu tento inserir um arquivo em outro arquivo. Aqui ele está imprimindo o resultado desse método aqui, o print nome arquivo de pasta 1. Aqui é o print nome arquivo de pasta 2. E aqui nós temos o print nome arquivo do arquivo 1 e do arquivo 2. Só para mostrar, essa é a nossa classe de arquivo, tá? Com as exceções, olha só. Tá certo? Vou puxar para cá. Eu tenho aqui arquivo doc, que apenas acrescenta ali a extensão aqui no print nome do arquivo. Eu tenho aqui a mesma coisa no arquivo txt. E na classe pasta, eu tenho uma lista de arquivos. E aí eu tenho que na hora que eu vou imprimir o nome do arquivo, eu imprimo o nome da pasta. E depois, para cada um dos elementos dentro da pasta, eu chamo print nome do arquivo. Se for uma pasta, ele vai imprimir o nome da pasta e o conteúdo interno dela. Se for um arquivo, ele simplesmente vai imprimir o nome do arquivo aí pra gente, né? Eu acabei não usando a funcionalidade de remover, mas funcionaria aí da mesma forma. Bem, sobre o padrão Composite, era isso aí que a gente tinha para contar. Valeu!